Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago um tema bem interessante, o iceberg de pinturas perturbadoras. Interessante segundo eu mesmo. O que eu acho mais espetacular sobre esse tema é que uma pintura de há quase um milênio atrás faz sentido hoje em dia. Sei lá, um quadro do ano de 1200 chamado O Talarico Me Sacaneou. Eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi no iceberg de fotos. Então algumas pinturas eu não vou poder mostrar na tela, mas elas são bem fáceis de achar no Google mesmo. E com relação à distribuição das camadas, eu distribuí de acordo com a obscuridade e o quão chocante a obra é. A fonte de inspiração eu coloquei na descrição. É importante lembrar que eu não sou nenhum crítico de arte, né? Então não sou capaz de interpretar todos os quadros que estão aí. E sendo bem sincero, às vezes só o próprio artista que é capaz de interpretar a sua arte, e às vezes nem ele mesmo. Então, imagina eu. Deixem um like no vídeo, por favor, e se inscrevam no canal caso você é novo aqui. Todos os meus vídeos de iceberg estão em uma playlist, caso você não saiba e queira conferir. Vamos começar então. O Grito é uma série de 4 pinturas do artista norueguês Edvard Munch, de 1893. A obra representa uma figura andrógina, em um momento de profunda angústia e desespero. O Grito é considerado uma das obras mais importantes do movimento expressionista e adquiriu um status de ícone cultural, junto com a Mona Lisa de Da Vinci. Medusa é uma pintura de óleo sobre tela, montada sobre madeira de Caravaggio. 2 versões foram pintadas, a primeira em 1596 e a outra presumidamente em 1597. Atualmente ela está mantida na Galeria degli Uffizi, em Florença, na Itália. A Face da Guerra é uma obra de Salvador Dalí, no ano de 1940, que foi pintada em Califórnia, nos Estados Unidos, em plena Segunda Grande Guerra. E o quadro demonstra a repulsa de Dalí sobre a guerra, demonstrando que ela causa somente destruição. A Duquesa Feia é um retrato satírico pintado por Quentin Matsys por volta de 1513 e foi inspirada em um quadro do Da Vinci chamado Cabeças Grotescas. A Vaidade Terrena e a Salvação Divina é um quadro do pintor alemão Hans Memling de 1485. O quadro ele contém 6 painéis isolados e um deles se chama Inferno, que retrata a vitória do diabo sobre os homens. O Pesadelo é uma obra do pintor anglo-suíço Johann Henrik Fuseli, de 1781. É o trabalho mais conhecido de Fuseli e tem várias interpretações para esse quadro ao longo dos anos, mas para mim ele teve uma paralisia do sono bem fodida. Morte do Avarento é um quadro do pintor Hieronymus Bosch, que foi pintado no final do século XVI. Pode ser encontrado na Galeria Nacional de Arte, em Washington, D.C. Guernica é uma obra do famoso pintor espanhol Pablo Picasso. E o quadro mostra o sofrimento do povo espanhol da cidade de Guernica, que sofreu um bombardeio no ano de 1937, como desdobramento da Guerra Civil Espanhola. Zdzisław Beksiński foi um renomado artista, fotógrafo e pintor polonês. Ele produzia suas pinturas em um estilo que ele mesmo chamava de ora barroco, ora gótico. Essa obra é de 1984 e não tem nome. Necromon IV é uma obra de H.R. Giger, de 1976. Se você conhece um pouquinho de cinema, você reconheceu essa pintura. O Giger ele criou os monstros da franquia Alien e acabou ganhando um Oscar de efeitos visuais. Retrato do Artista como Sua Sombra Antiga é um quadro de Carey James Marshall, de 1980. O Carey é um artista e professor norte-americano conhecido pelo enfoque em pessoas negras. Em 2017, ele apareceu numa lista da Time de 100 pessoas mais influentes. Os Cadáveres dos Irmãos De Witt é uma pintura do artista holandês Jan de Baen e foi feita por volta de 1675. Dizem que o primeiro-ministro holandês Johan de Witt foi assassinado depois de ter sido linchado pela população,
e esse quadro é uma representação desse acontecimento. A lição de anatomia do Dr. Tupi é um quadro de Rembrandt, que foi pintado no ano de 1632. É uma das obras de Rembrandt mais famosas e foi considerada revolucionária, e foi feita quando ele tinha apenas 26 anos. Eu tenho quase certeza que eu já vi essa foto em alguma apostila de história na escola. Dante e Virgílio no Inferno é um quadro do pintor William Adolphe Bouguereau, que foi pintado em 1850 e se encontra no museu em Paris, na França. E a inspiração para esse quadro foi um episódio da Divina Comédia, de Dante. Tiradentes Supliciado é uma obra de 1893 do pintor brasileiro Pedro Américo. E é uma pintura bem chocante, né? Ainda mais se você é uma criança no ensino fundamental e essa foto aparece no seu livro de história. A Morte de Marat é uma obra de Jacques-Louis David, de 1793. E a figura mostra Jean-Paul Marat, que foi assassinado em sua casa por Charlotte Corday. Máscaras é uma obra de Émile Naud, de 1911. Ele foi um dos primeiros expressionistas e um dos primeiros a utilizar a pintura aquarela e explorar a cor. Judite e Holofernes é um quadro de inspiração bíblica, pintado por Caravaggio em 1599. A figura mostra Judite decapitando o general Holofernes após o ter seduzido. E essa pintura gerou muito choque a quem via na época, porque ele retratou com muita crueza e realismo. Michael Pacher foi um pintor e escultor austríaco. Ele utilizava o estilo gótico e atuou durante o século XV. Ele foi um dos primeiros artistas a introduzir na Alemanha o conceito de renascimento na arte. Ele foi muito completo e talentoso, como mostra esse quadro, de São Wolfgang. Nas civilizações antigas, a esfola era um dos métodos mais cruéis de tortura, e a tortura na arte está imortalizada em quadros como A Esfola de Márcias, de Tiziano, de 1570. Assistam ao meu iceberg de métodos de tortura. Bill Stoneham é um artista plástico nascido em 1947, em Boston. Ao nascer, ele foi dado para adoção e passou 9 meses em um orfanato em Boston. Ele acabou ficando famoso por pintar o quadro The Hands Resist Him, que virou lenda após um leilão polêmico no eBay. Homem ridicularizado por 2 mulheres, ou Mulheres Rindo, é um quadro do artista espanhol Francisco Goya, por volta de 1820. E essa obra me lembrou muito do meu ensino médio. O Fantasma de uma Pulga é uma obra do pintor inglês William Blake, que se encontra hoje no Tate Gallery, em Londres. O quadro foi concluído por volta de 1820. A Big Electric Chair, de 1967, é um dos trabalhos de Andy Warhol, que retrata a cadeira elétrica. Eu não conheço muito esse Andy Warhol, mas já ouvi muito falar dele. Ele parece ser muito excêntrico e interessante. Partes Anatômicas é um quadro de Theodore Géricault, de 1819. Trata-se de partes desmembradas de corpos, bem realistas. Esse artista ele ficou conhecido por adquirir corpos no necrotério para estudar anatomia. Se eu não me engano, o Leonardo da Vinci fez a mesma coisa na época dele. É o tipo de coisa que você faz por ser gênio ou por ser um tarado. Cabeça de um Homem Guilhotinado é mais uma obra do Theodore Géricault. E, pelo que eu expliquei anteriormente, o título é bem autoexplicativo. Menina com Máscara da Morte é uma obra de Frida Kahlo, de 1938. Foi pintado quando ela ainda estava sofrendo com o falecimento de seu bebê. Ela teve um aborto espontâneo. The Dead Mother é um quadro de Edward Munch, de 1900, que retrata o leito de morte de uma mãe. E dizem que esse quadro é amaldiçoado. Man Proposes, God Disposes é uma pintura de 1864, de Edwin Landseer. A obra foi inspirada na busca pela expedição de Franklin no Ártico, que desapareceu
pouco depois de 1845. Todas as obras de Sam Wolfe Connolly são um pouco perturbadoras, então eu achei melhor aqui incluir o artista e não uma obra em específico. A Mulher da Chuva é um quadro de Svetlana Telets, de 1996. Aparentemente a obra foi feita sob efeito de forças externas e os 3 compradores diferentes da obra a devolveram, alegando que ela é amaldiçoada. O 3 de maio de 1808 é uma obra concluída em 1814 pelo artista espanhol Francisco Goya. Na obra, o Goya ele procurou comemorar a resistência espanhola aos exércitos de Napoleão durante a Guerra Peninsular. Davi com a cabeça de Golias é uma importante obra de uma série de trabalhos feitos por Caravaggio. Em maio de 1606, Caravaggio foi acusado de assassinato e teve que fugir para outras regiões da Itália. Não sei porque que eu adicionei isso, mas tá aí. O Cão Afogando é mais um quadro de Francisco Goya e mostra um cão em sofrimento, literalmente se afogando. Esse Francisco Goya, ele precisa relaxar um pouquinho, né, gente? Cara, vai jogar The Sims. Ivan o Terrível e seu filho Ivan, uma pintura do artista russo Ilya Repin, por volta de 1885. Mostra Ivan o Terrível arrependido após ter matado seu próprio filho em um momento de raiva. Terrível. O Grande Dragão Vermelho e a Besta do Mar foram pintados em 1805 por William Blake. Envolve uma série de simbolismo onde cada símbolo retrata algo em específico. A pintura tem um grande dragão vermelho, que representa as advertências dadas aos cristãos no livro do Apocalipse. A Aranha Sorridente é um quadro de Odilon Redon, de 1891, durante o período do simbolismo, e mostra uma aranha simpática. O Ciclope é mais uma pintura de Odilon Redon, por volta de 1900, e retrata o mito do amor de Poliferno pela náiade Galateia. Atualmente se encontra no Museu Kröller-Müller, na Holanda. Gallowgate Lord é uma obra impressionista de Ken Currier, de 1996. E é bem impressionante mesmo. Spanish Dancer at the Moulin Rouge é uma obra impressionista de Giovanni Boldrini, de 1905, e mostra uma dançarina espanhola no Moulin Rouge. A Queda dos Condenados é uma pintura religiosa de Peter Paul Rubens, de 1620. E a pintura mostra os corpos que foram condenados e lançados ao abismo pelo arcanjo Miguel e os anjos que o acompanham. Lágrimas de Sangre é uma obra do artista equatoriano Osvaldo Gayasamin, de 1973, pintada no estilo expressionista. Corpus e Percubus é uma obra surrealista de Salvador Dalí, de 1954, e mostra um retrato surrealista não tradicional da crucificação. Pintura 1946 é uma obra do artista irlandês Francis Bacon. E eu ia fazer uma piadinha com o sobrenome Bacon, mas ia ser uma piada bem porca, então tô de boa. O Quarto do Jack Estripador é uma pintura de 1907, de Walter Sickert. É um quadro melancólico e com poucos detalhes. Bom, se soubessem a identidade do Jack o Estripador, a pintura podia ser mais clara, né? Estudo após retrato do Papa Inocêncio X, de Velázquez, é uma pintura de 1953, de Francis Bacon. E mostra uma versão um pouco distorcida do retrato original. Figura com Carne é mais uma pintura do Francis Bacon, baseado no retrato do Papa. Mas dessa vez, o Papa ele está sentado entre duas vacas. A Cova das Mãos, ou Cueva de las Manos, é uma caverna localizada em Santa Cruz, na Argentina. E é famosa pelas pinturas de mãos feitas pelos indígenas há mais de 9.000 anos. A Coluna Partida é uma obra de Frida Kahlo, de 1944,
e foi feita logo após ela ter feito uma cirurgia para reparar a coluna, que ela sofreu um acidente de carro quando ela tinha 18 anos de idade. Eu e a Aldeia é um quadro de 1911 feito pelo artista russo Mark Chagall. É classificado como surrealismo, só que naquela época não tinha bem o nome oficial surrealismo. Hide and Seek é um quadro do artista russo Pavel Shelichev, de 1942. E atualmente ele se encontra no Museu de Arte Moderna, em Nova York. Wayne Douglas Berlow é conhecido pelo seu trabalho que retrata figuras do inferno ou criaturas alienígenas, como mostra o seu quadro The Examination. Human Laundry é uma obra de Doris Zilkenson, de 1945, e mostra enfermeiras dando banho e tratando de soldados prisioneiros britânicos por volta de 1945. E é uma cena bem horrenda. O Homem Angustiado é um quadro que Sean Robinson ganhou da sua avó na década de 80. E, segundo ela, o quadro foi pintado com sangue de verdade do artista. E ele tirou a própria vida após concluí-lo. Desde então, esse quadro tem uma certa mística. Dizem que ele é amaldiçoado e tem que ficar trancado no porão e etc. Acredita quem quiser, né? Myself as a Dead Clown é uma obra do artista Joel Peter Witkin. Essa pintura é de 2007 e o artista ele gerava muita polêmica, porque ele utilizava cadáveres e corpos mutilados como arte. Teatro de Morte é mais um quadro de Joel Peter Witkin, de 1989. E é basicamente um palco e a estrela tem a ver com a morte. Yang Xiaobin é um artista chinês contemporâneo e ele é conhecido pelas suas figuras macabras e deformadas. E essas pinturas dele têm a ver com as mudanças sociais e políticas no seu país. O quadro Saturno Devorando Seu Filho é mais uma pintura de Francisco Goya, de novo esse rapaz, por volta de 1819. Representa o deus Cronos, Saturno na mitologia romana, no ato de devorar um de seus filhos. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu peço que, por favor, compartilhem esse vídeo com alguém, ajudem a espalhar a voz do Pedro nos Rins por aí, e não se esqueçam do like e da inscrição se você gostou do meu conteúdo. É isso, tamo junto, até a próxima!